Alô Brasil do agro e dos negócios, Brasil verde e amarelo, que a gente quer que perpetue por muito, muito tempo aqui na nossa nação. O Brasil é um país super importante mundialmente devido à grande produção de grãos e Jataí também entra nesse contexto pela sua importância socioeconômica aqui no sudoeste goiano, no estado de Goiás e consequentemente também para o país e para o mundo, ajudando a alimentar mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas com a força do agronegócio. A gente abriu essa janela do podcast Agronegócio justamente para poder mostrar todas essas particularidades que o agronegócio oferece, tudo que ele vive no dia a dia e trazer para cá, para o nosso estúdio também, para esse nosso cantinho do Brasil verde e amarelo, essas pessoas que representam o agronegócio, que estão conectadas com o agronegócio, que dão suporte às atividades do agronegócio, seja através de empresas que estão orbitando essa nossa atividade principal, que é a produção de alimentos, e instituições também, que direta ou indiretamente estão linkadas com o agronegócio e com a economia aqui em Jataí e no sudoeste goiano. É uma satisfação imensa comunicar com vocês uma vez mais, homens e mulheres do agro, empresários do campo e da cidade que fazem dessa atividade ou da sua atividade, independente de qual ela seja, a sua grande paixão e o seu comprometimento também na geração de emprego, na geração de renda, colocando o Brasil no patamar, no lugar que ele merece no cenário mundial. Estamos no CCAJ, que é o Centro Comercial do Agronegócio, prédio emblemático aqui em Jataí, o prédio do agro, no centro da cidade, nesta segunda-feira, trazendo mais informações sobre toda essa paixão que o brasileiro tem em produzir cada vez mais alimentos. E o assunto hoje, ele não é diretamente focado no agro, mas tem também a sua participação, que é a segurança pública. No momento em que o país novamente vive uns momentos de tensão, de insegurança no campo e tudo mais, e aí entra um trabalho super importante também da Polícia Militar, e a gente vai se debruçar sobre isso nesse programa de hoje. Lembrando que essa grande janela aqui do agro e dos negócios tem uma força muito especial do Dr. Leonardo Macchione, que é advogado tributarista do agro, da Brux Soluções e Energia, da Casa Carnone, da Soluflex Ferramentas, da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e do Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito genuinamente jataiense, que ajudam a alavancar essa programação muito importante para o agronegócio local. Nós convidamos o Coronel Alexandro dos Santos e Silva, comandante do 14º CRPM, Comando Regional da Polícia Militar, para a gente tratar sobre o tema principal de hoje, segurança pública e atuação da Polícia Militar nesse contexto, principalmente com foco na zona rural, que afinal de contas o nosso programa ele é um pouco mais voltado para o campo, mas a gente vai abordar também outras situações que envolvem todo esse comprometimento da Polícia Militar do estado de Goiás para com a sociedade goiana e a sociedade jataiense e aqui do Sudoeste. Coronel, satisfação recebê-lo pela primeira vez aqui no podcast Agronegócio. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Quero agradecer, Peterson, por esse convite para participar do podcast Agro e Negócios. E estamos aqui à disposição para esclarecer e dar a nossa contribuição sobre segurança pública. Muito bem. Aliás, partindo já dessa premissa, a gente precisa definir segurança pública no contexto das atribuições da Polícia Militar. No contexto macro, a gente tem o quê? Lá, tecnicamente falando, ou juridicamente falando. Preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de uma maneira mais simples, não tão abrangente. Mas a gente sabe que a segurança pública, Coronel, vai muito além disso, Sim, segurança pública é um assunto sempre complexo, até na hermenêutica, na interpretação, porque a Polícia Militar é um dos integrantes da segurança pública. Nossa função ostensiva, preventiva, mas também reativa, quando se faz necessário de uma situação que está fugindo da normalidade e para a manutenção da ordem pública, acaba que nós fazemos um trabalho completo. Então, o nosso dia a dia, diuturnamente nas ruas combatendo o crime, sempre com o foco de prevenção, certo. Para que não ocorra nenhum ilícito, nenhum crime em desfavor de um cidadão de bem. Muito bem. Nisso que o senhor colocou, Coronel, por ser a polícia, a força policial mais presente, a gente também nota que a Polícia Militar ela é, um lado positivo, a mais lembrada, ela é a mais cobrada, e às vezes até de maneira
não muito leal, ela acaba sendo a mais criticada, principalmente pela imprensa, né? A gente tem essa leitura de que a população ordeira, vê todo o trabalho, o esforço das forças policiais, em especial da Polícia Militar, que faz esse trabalho ostensivo, preventivo, mas quando há uma ação policial propriamente dita, às vezes acabam esquecendo da importância dessa para a sociedade, e aí só vem críticas ao invés de reconhecimento ou de um elogio, né? Na condição de profissional da segurança pública, e em especial da nossa corporação, a Polícia Militar, nós somos um alvo em potencial, porque estamos dioturnamente nas ruas. Então, o primeiro contato com a comunidade no dia a dia é a própria Polícia Militar. Então, do mesmo jeito que tem esse maior contato e quando vem alguma dúvida, problema, qualquer solicitação de um cidadão, o que vem na mente dele é o 190, que é o número emergencial da própria Polícia Militar, faz com que qualquer situação que fuja da normalidade da segurança pública recaia ou deságue na própria instituição. Mas todas as forças de segurança têm feito o seu papel e essa situação, como falou da questão da imprensa, é uma questão também cultural. Cultural, né? É uma questão cultural, pelo que você mesmo fez a observação, de lembrar primeiramente da Polícia Militar, porque está o tempo todo nas ruas, no contato direto com a nossa comunidade. Aí temos parte da imprensa que tem uma política de trabalho diferente, em que quanto mais sensacionalismo, né, quanto mais desgraças, quanto enfatizar a parte negativa, é a maneira de buscar a política de trabalho de ter mais audiência. Então, quanto pior, melhor para algumas, mas a boa parte já tem um nível de profissionalismo, perfeito, de realmente noticiar o que realmente está acontecendo, independente de estar certo ali, errado, estar favorecendo alguém ou não, sendo imparcial. E é isso que a gente também espera de toda a grande imprensa, todos que possam sempre estar trabalhando de forma imparcial, para que o cidadão tenha a informação de forma verídica, né? Sem tendencioso nem para o lado das forças de segurança, nem para o lado dos infratores da lei, e sim o que realmente aconteceu. Até porque a informação é uma arma importantíssima aí, né? Inclusive no próprio combate ao crime, né? A informação passa a ser uma ferramenta também, né? Usual de todas as forças policiais, mas quando essa desinformação aí, ela chega à sociedade tentando desmerecer um trabalho, uma ação policial, a gente vê que algo de errado nesse sistema realmente está aflorando. E até tem questões ideológicas, né? Porque a gente tem aí, principalmente na esfera federal, em governos anteriores, estamos na iminência, de repente, de uma troca de governo, um governo que vem aí também com alguns integrantes do seu quadro que pedem até a própria desmilitarização da Polícia Militar no Brasil, uma coisa que destou totalmente da realidade, né, que a gente tem aqui no nosso país, porque é a força policial que dá esse primeiro combate à marginalidade, à criminalidade, tudo mais, tem uma importância vital para a manutenção da segurança pública, mas infelizmente são situações que a PM já experimentou no passado, que não tem como sair dessa realidade, desse campo dos embates, porque há quem não veja importância no trabalho da Polícia Militar. Olha que coisa que chega a ser absurda, uma situação exposta dessa maneira, mas a gente sabe que tem vários setores aí que são contra o trabalho da Polícia Militar, né, Coronel? Infelizmente, a gente trabalha com a premissa de que nós, profissionais da segurança pública, nós somos pagos representando o Estado para servir o povo, independente da visão, da ideologia, da crença, do que seja. Nós temos que promover a segurança pública. Sobre esse contexto que você bem mencionou, são situações, nesse momento, hipotéticas, né? Que está falando da possibilidade. Então, realmente, nós temos que ver o passo a passo, porque todos que estão à frente aí do poder executivo, legislativo, são representantes do povo. Então, não é uma coisa tão simples, é um assunto complexo e que, na hora
que acontecer de pôr em pauta, aí vamos ver qual que é a vontade da própria população e dos próprios representantes, qual que é a maneira que eles estão interpretando. Nós, até chegarmos nessa possível situação, vamos continuar o nosso trabalho ostensivo, preventivo, combatendo o crime, preservando a integridade do cidadão de bem, buscando proteger o seu patrimônio e seguir as nossas diretrizes, que nós somos pagos para servir, não estamos fazendo favor para ninguém, nós temos que fazer um trabalho bem feito, e é isso que nós estamos buscando fazer todos os dias. Até porque se a gente vislumbrar, seria até uma utopia imaginar um país como o Brasil e com as características que tem a Polícia Militar no seu trabalho de combate diuturno à criminalidade, né, seria praticamente a instalação do caos aqui na sociedade, né, sem a presença efetiva da Polícia Militar. Né? Eu não tenho dúvida disso, mas quero acreditar que como nós estamos com os ânimos aflorados de um resultado político em que uma parte da sociedade não concorda e a outra parte concorda e está comemorando, então surge vários assuntos como esse. Eu vejo como uma discussão normal. Agora, quando fala assim, vamos para a prática, fazer acontecer, eu acredito que todos vão pesar em prol do cidadão de bem e ver o que realmente a sociedade quer. Até me permite espichar um pouquinho mais nesse contexto, Coronel Santos Silva, porque nós temos também, né, na formação, né, do jovem, do cidadão, aquele que honra, né, o seu país, a sua pátria, que aprende os valores cívicos, morais, éticos, desenvolve o caráter e tal, um trabalho fantástico que é copiado aí por vários estados do Brasil, que são os colégios militares, né, aqui no estado de Goiás. E infelizmente também a gente trabalhando, claro, em cima de suposições, como o senhor falou, né? Imagina-se também que com o retorno de um governo de esquerda, uma de suas diretrizes para a educação seria de literalmente eliminar os colégios militares, não propiciando esse ensino, né, que preza justamente na formação de um caráter, de um cidadão, de um jovem que realmente respeite esses valores cívicos e patrióticos tão importantes para a nossa nação. Né? É temerário. A gente fica pensativo, mas volta a enfatizar que nós estamos fazendo uma discussão no campo hipotético. Hipotético, é claro. Que já houve informações, né, de que vai acontecer isso, igual falou, vai ter a desmilitarização, vai ter o fim dos colégios militares, isso tudo está no mundo da mídia, né? Porque nós vivemos hoje a era da ditadura digital. Todo mundo está conectado, todo mundo quer falar, todo mundo quer manifestar. A gente não viu os próprios representantes falando de forma enfática o que vai acontecer. Verdade. O que a gente vê é pessoas que falam que ouviu alguém dizer e aí começa os fake news, começa muita informação, alguém faz um áudio falando que viu alguma coisa e esse áudio viraliza. Então, assim, todo mundo, e eu falo todo mundo assim de uma forma bem ampla mesmo, com a questão da mídia digital, passa a querer ter os seus 30 segundos de fama, eu também quero enfatizar, eu quero falar alguma coisa, e fala, e aí as pessoas vão multiplicando. Então, são assuntos polêmicos, delicados, sensíveis, que eu acredito que, independente do que aconteça a partir de 1º de janeiro, tem-se um congresso, tem-se o povo, tem muita coisa para acontecer. Né? Agora, se concluírem e toda dos poderes que tem que acontecer essas mudanças, então eles com certeza vão estar apresentando soluções. Certo. A gente sabe que a vontade ideológica ela existe, mas aí, como o senhor colocou, nós temos um contraponto que é o Congresso Nacional, que inclusive parece que vai estar alinhado mais a pautas conservadoras do que esse atual Congresso que a gente tem, apesar de que, como a gente está falando hipoteticamente, e lá também tudo pode acontecer, pode ser instalada uma política de toma lá da cá e pautas que até então não seriam muito bem-vindas para os, entre aspas, conservadores, possam passar a ser aceitas e tudo mais, mas isso são suposições. A gente,
obviamente, que entram nesse campo, porque estamos justamente vivendo esse turbilhão de informações aí, né, que às vezes a grande mídia até não propaga, mas que as mídias sociais hoje acabam divulgando isso e todo cidadão tem acesso. Então, propicia para o próprio cidadão também, de repente, criar o seu próprio conceito em cima daquilo, seja uma informação ou uma desinformação. É a modernidade que ela é boa de um lado, a gente observar que a gente tem mais acesso hoje a informações, mas também esse mesmo cidadão, que às vezes até não tem nem condição de analisar o que é o correto, o que é o errado, o que é mentira ou o que é verdade, acaba formando a sua opinião, né? E pensando nessa questão de pauta conservadora, nesse momento, acredito que a ação mais viável que todos podemos fazer é continuar orando, pedindo para que Deus fundamental. Abençoe, ilumine, independente de quem esteja, né, à frente aí representando do Congresso, Poder Legislativo, o Executivo e tudo, que possa fazer o melhor para a nação, respeitando a vontade do povo. Muito bem, isso é fundamental, né? A gente sabe desse comprometimento, né, do brasileiro com a sua fé. A gente, dentro da nossa crença, nós imaginamos que nada acontece por acaso. Se o país está passando por um momento de turbulência, talvez seja para crescimento da nossa própria população, do povo, né, que deva absorver isso como um aprendizado, como um sinal de necessidade de evolução, enfim, né, cada um dentro da sua crença, fazendo suas observações. Mas voltando aqui, Coronel Santos Silva, as questões da segurança pública em si, abri aqui o site da SSP, Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, e aí fala sobre a missão da Secretaria de Segurança Pública: promover a segurança pública e defesa social de forma integrada, contribuindo para a pacificação social em território goiano. Essa é a premissa, né? Essa é a premissa, e a palavra integrada, ela realmente é a nossa luta incessante. Constantemente, nós buscamos deixar as nossas vaidades de lado para que todos os profissionais da segurança, cada um dentro da sua esfera de atribuições, possa dar a contribuição, porque somando todos, como a expressão, juntos somos mais fortes. Verdade. Quem vai realmente perceber toda essa integração, essa defesa e tudo, é o cidadão de bem, que é ele que, aqui de uma forma bem simples, ele é o nosso cliente. Ele que paga. Então, nós temos que fazer o melhor. Então, essa busca da integração, hoje eu posso falar com bastante convicção de que aqui na cidade de Jataí, nós partimos para essa integração. Já tivemos nossos momentos de turbulências, já tivemos os momentos de desarmonia, mas eu falo hoje com muita tranquilidade, na condição de comandante regional, tudo a gente vai aprendendo na carreira. A gente está numa função, né, além de Jataí, são mais 12 municípios, são 13 municípios que está sob a nossa jurisdição, e a gente tem sentado com o delegado regional, Dr. Henrique Wilson, que tem colocado à disposição, tem feito algumas ações que realmente mostra o quanto ele quer civil e militar integrada. Temos aí uma PRF, um inspetor Gruber, que toda hora que entra em contato ele está pronto e quer somar as forças e tem feito um trabalho espetacular nas BRs. E nós temos aí, digamos, a diversificação dentro da própria Polícia Militar, que pertence ao regional e que também pertence a comandos específicos. O Batalhão Rural, que está a sede em Goiânia, mas tem equipes aqui, né, já falando de segurança do campo. A própria tropa especializada do regional, que é a CPE. Temos aqui o 15º Batalhão, que está à frente aí o Tenente Coronel Lúcio Gomes, e da CPE o Major Ferreira. Então, nós estamos buscando essa integração, PRF, Guarda Civil Municipal, com o Tenente Coronel Filho, que sempre coloca à disposição, e o pessoal da Guarda tem demarcado o território, feito as suas atribuições aqui na esfera municipal. Então, quando a gente percebe SMT, GCM, Polícia Militar, Polícia Penal, PRF, a própria Polícia Federal, um exército aqui, o 41, com o Coronel Cota, que é um comandante espetacular, que revolucionou até uma visão muito humanitária, uma integração. Então, e assim, os delegados federais, a própria Polícia Federal, um comandante de força nacional, né, força federal, numa simpatia, numa busca de parcerias.
e isso tudo a gente começa a colher bons frutos. Eu vejo um 2023 aqui na região, com todas essas forças, e quando a gente começa a citar, de repente a gente acaba pulando, esquecendo alguém, mas a Polícia Técnica Científica também, com o Gustavo à frente e tudo. Polícia então, Penal assim, falamos ou não? Falei Polícia Penal. Então, assim, é uma somatória de forças e isso vai fortalecendo a integração, a sociedade passa a acreditar mais, a denunciar mais, a falar mais, e nós podemos dar uma resposta à altura do que a sociedade tanto almeja. Certo. E olhando a situação geográfica até nossa, não poderia ser diferente. Jataí é um município estratégico para o próprio crime, porque nós temos aqui um corredor, né, que abastece com drogas, armas, ilícitos, praticamente o sudeste e o norte do país, passa tudo por aqui, 060, 364, 158, e se não houvesse essa integração, e aí essa integração, ela resulta nas grandes apreensões que nós temos aqui, né, nas prisões são feitas quase que diariamente por essas forças policiais, por esse grande conjunto. E o que o senhor colocou aí, Coronel Santos Silva, a questão dessa integração, a gente vê dos seus comandos maturidade, comprometimento, né, sem vaidades pessoais, né, trabalhando em prol da melhora da segurança pública. Os resultados são esses que a gente tem. Mesmo o Jataí, né, sendo um município que ele é visado, né, pelas organizações criminosas por propiciar essa entrada de ilícitos no país, ou a continuidade, né, do tráfico, do descaminho e tudo mais, nós temos uma repressão muito grande aqui, né, mesmo as forças não tendo aquele contingente que seria o ideal, né, mas essa integração supre até essa falha que a gente tem nesse sentido. Então, realmente há, né, esse comprometimento e a população nota isso no dia a dia, né? E a integração busca isso mesmo, que os profissionais ombreiem ao outro e vai somando as forças. E sobre a questão da posição geográfica, ainda mais Jataí, que é cortada por 3 BRs. 3 BRs, né? Se observarmos não só dados estatísticos e informações da própria secretaria, mas eu vou reportar numa que é mais fácil de um cidadão observar. Documentários como do Brasil Paralelo, por exemplo, deixou bem nítido no próprio documentário de segurança pública, mostrando que as drogas da Bolívia, Colômbia, para chegar no Porto de Santos e ser levado para a Europa, obrigatoriamente passa na nossa região. Então, realmente é uma região visada. O nosso trabalho aqui é árduo, é diuturnamente, é todos os dias. Não podemos baixar a guarda, senão realmente podemos ter algum dissabor a algum cidadão de bem. Certo. Então, a posição geográfica é um interior diferente. O próprio comando-geral que esteve aqui fazendo uma vistoria técnica em nosso bate-papo ali e fazendo a apresentação de todo o regional para ele, onde a gente está conseguindo, né, mais armamento, mais alguns benefícios para cá. Por isso que eu falo que 2023 vai ser realmente diferenciado. Ele percebe e fala com muita nitidez essa particularidade da nossa região. Nós temos, além dessa integração, e aí junto a essa posição geográfica, uma outra característica que é nossa do município, né? Não só Jataí, mas também Caiapônia, Mineiros, tal, são municípios que tradicionalmente têm uma extensão territorial bastante grande, né? E a gente sabe que, partindo já mais para o lado do campo agora, o campo ele está mais suscetível, né? O tempo de resposta, quando o produtor rural, alguém do campo consegue acionar, pedir socorro para a Polícia Militar, se não tiver uma viatura próxima daquela região, até que se desloque da sede do município e chegue até o campo onde está ocorrendo aquele fato, já demandou muito tempo, né? E aí entra uma outra situação que foi implantada por esse governo que aí ainda está. Eu lembro lá do tempo da campanha, né, do então deputado federal Jair Bolsonaro, dizia: olha, segurança no campo é fundamental, se depender de mim, né, no meu governo, né, cada produtor rural que queira poderá ter um fuzil na sua fazenda para defesa sua, do seu patrimônio, né, é um agente a mais que corrobora com as ações da segurança pública, da própria Polícia Militar, traz mais segurança para quem está no campo também e às vezes acaba inibindo, ou pelo menos deixando na dúvida esse marginal, aquele grupo de criminosos: olha, vamos assaltar a fazenda lá do fulano. Mas será que lá tem armamento? Será que os caras estão prontos para uma pronta resposta a uma ação criminosa nossa e tal? Então, isso também é uma situação que a gente tem aqui na nossa realidade, né, Coronel? Sim, é uma realidade, acho que de todo o país, e no caso aqui, nós que estamos aqui no sudoeste goiano, é uma região bastante produtiva,
nós somos referência, né, do agro, né, Rio Verde, Jataí, na região do sudoeste goiano, é referência para o Brasil e acaba fazendo com que todos os produtores rurais, a família do campo, o homem do campo, tenha as suas aflições, as suas preocupações e tem esse amparo para que possa se defender e mesmo tendo um amparo para se defender, o batalhão rural tem as suas equipes para atender o homem do campo. Perfeito. E mesmo que a equipe da patrulha rural esteja em uma localidade distante, com as mudanças de diretrizes internas do nosso comando geral, o coronel André Henrique Avelar de Souza, nós temos o POP, Procedimento Operacional Padrão, e foi feito modificações de tal maneira, vamos deixando as vaidades de lado, o batalhão rural atende. Certo. Mas se não tiver uma equipe ali de pronta resposta, a equipe mais próxima que tiver, que seja do 15º Batalhão, que seja do 46º Batalhão da região de Mineiros, que seja CPE, que seja COD, que seja rodoviário estadual, qualquer uma que tiver mais próxima será acionada para que possa atender o homem do campo. E com essa dinâmica implantada, pode ter certeza que o tempo de resposta será perceptível pelo homem do campo. Já está acontecendo. Quando criou-se o batalhão rural, acabou que todo mundo voltou o seu policiamento concentrado na região urbana, mas com essa modificação de forma serena, de uma forma bem concretizada, então podemos falar hoje que a resposta ao homem do campo será mais rápida ainda para garantir a sua segurança. Eu acho que um outro ponto positivo que a gente observa também no dia a dia, né? A gente vai muito para a zona rural e tal, barreiras tanto da PRE, como do COD, como da própria patrulha rural, às vezes até o tático, em pontos estratégicos, seja na zona rural, nas estradas vicinais, ou até nas rodovias, né, que cortam a região, as estaduais, às vezes até em apoio à própria PRF ou à PF em ações distintas e tal. Então tem uma presença um pouco maior e essas ações, né, dessas, entre aspas, blitz, essas verificações, se tornando mais usuais, também são vistas pelo próprio usuário daquela rodovia como uma ferramenta de segurança para ele. Até pouco tempo atrás tinha um entendimento ruim, a polícia me parou e tal. A polícia não te parou, a polícia está lá averiguando uma eventual situação que possa estar acontecendo, um crime que pode estar sob suspeição e tal. Então essa maior presença e essas verificações mais seguidas, né, também corroboram para que a gente tenha uma melhor sensação de segurança, né? Sim, e faz parte das nossas atribuições, né? A função ostensiva e preventiva. Quando tem esses bloqueios, as barreiras, essas ações policiais em que a família do produtor rural, falo nas questões das vicinais, e mesmo nas rodovias, o cidadão do dia a dia, ele percebe a presença do Estado, a presença das forças de segurança, e se ele é um cidadão de bem, está correto, ali, né, a gente trabalha com aquela premissa de que em cada abordagem, em cada ação policial, você ganha um amigo ou você prende um infrator da lei, prende um ladrão. Então, é para a própria segurança dele. E é interessante essas operações para aumentar essa sensação de segurança, porque quando o cidadão de bem vê várias viaturas, ele se sente mais seguro. Então, nós temos que intensificar ações em que possa impactar na qualidade de vida do próprio cidadão. Perfeito. Porque segurança pública, quando o cidadão está se sentindo bem e se sentindo seguro, melhora, isso tem impacto na saúde mental da própria família. Então nós temos que intensificar nossas ações para aumentar ainda mais, porque quando a gente usa sensação, ele fica meio que digamos, como mensurar sensação? Mas a cada cidadão de região que percebe, quando o termômetro é o próprio cidadão. Quando vai conversar com o cidadão, fala, não, a polícia está sempre aqui, eu me sinto seguro. Não, aqui eu não tenho visto o policiamento. Então, nós temos como planejar para atender a todos. E é interessante. Essa é a finalidade. Essa operação é para realmente cumprir a função constitucional. Eu acho que nós temos aqui no município quase que a totalidade das
as propriedades já referenciadas, né? A gente vê que muitas estão dentro desse trabalho. Eu acredito que esteja próximo disso. Esses dados ficam com o próprio batalhão rural, certo. Mas o atendimento a qualquer solicitação de um produtor rural, a equipe mais próxima é que vai fazer a primeira intervenção. Eu acredito que está bem avançado sobre essa questão do cadastramento. Certo. Bom, a gente teve anteontem, Coronel Santos Silva, uma reunião no auditório do Sindicato Rural de Jataí. Tiveram aí representantes da Segurança Pública do Estado, da FAEG, produtores, né, as lideranças do Sindicato Rural. Objetivo: discutir sobre a segurança pública das propriedades rurais do município e também da região, e a orientação dada aos produtores presentes foi de que, em caso de percepção de invasões, movimentações estranhas, ameaça ou qualquer outra situação, já entre de imediato em contato com as forças policiais, obviamente, né, mas que se crie também uma espécie de rede de monitoramento, né? De repente, eu tenho a minha propriedade aqui, nessa região, lá eu tenho um vizinho aqui, outro, aí alguém vê uma movimentação, vizinho, atenção, tem um carro escuro, assim, eu tenho um carro com as devidas características, está rondando aqui na região, o que a gente vai fazer? Vamos acionar a polícia e tal. Então, começa a se criar também uma rede de segurança entre aqueles próprios moradores da zona rural. Isso também é interessante, né? É muito interessante, é valiosíssimo para melhorarmos a nossa prestação do serviço de segurança pública quando está tendo essa interação na própria comunidade rural. A informação chega em tempo hábil para que possamos dar uma resposta rápida. Então, é muito interessante que possamos melhorar a comunicação, essa interação dos produtores rurais, para que no momento de aflição de alguém ali, que alguém percebeu, já comunicou e nós tomamos as providências cabíveis. Nessa audiência pública, foi bem enfatizado e questionado pelos próprios produtores rurais, né, a agonia, né? Estamos vivendo aí um excesso de futuro, que se chama ansiedade. Então, a ansiedade faz isso. O pessoal não está vivendo nem o presente. Eu acho que ele não está sabendo, ele está no piloto automático, ele não sabe nem o que ele está fazendo do dia a dia, assim. Tanto que já está no piloto automático acostumado, porque ele fica buscando viver naquele... Né? Será que vai invadir? Sim. Será que vão me roubar? Será? E ele começa a poluir. Acaba esquecendo hoje, né? Ele acaba poluindo o seu drive mental. Ele fica o tempo inteiro ali sofrendo. E isso aí gera, com certeza, um desgaste emocional. O que ficou bem claro nessa audiência pública é que temos a determinação do governador do estado, Ronaldo Caiado, sim, seguindo aí as diretrizes do Coronel Brum, que é o secretário de Segurança Pública. O comandante-geral, o Coronel André, já passou para todos os comandantes regionais, e o 14º Regional, que é da Polícia Militar, que eu estou à frente, não é diferente. Nós também temos esse amparo em que qualquer situação que estiver acontecendo ao homem do campo, principalmente nessa situação temerária que eles estão de possíveis invasões, eu acho temerário até sofrer com essa situação, ter essa ansiedade, porque deduz que vão entrar em terra improdutiva, e essa região nossa aqui é difícil achar um lugar improdutivo. Pois é. Mas se acontecer alguma situação dessa, que o primeiro cidadão ali que comunicar o fato, está acontecendo, está tendo uma invasão de um determinado grupo, informar, que seja no 190, que seja no número que eles têm da patrulha rural, do batalhão rural, já estamos orientados, temos o suporte da cúpula da PM, é a determinação do governador, e nós iremos deslocar. Nós já tivemos a reunião aqui no Comando Regional com os comandantes CPE, 15º, 46º, nós iremos deslocar com as equipes para fazer a primeira intervenção, e com certeza na primeira intervenção provavelmente iremos solucionar. Caso não consigamos solucionar de imediato, o comando-geral, o Coronel André, já colocou à disposição, falou, me acione, eu já mando as tropas
da capital, de onde for necessário para que resolva essa situação. Pronta a resposta, essa é a né? Uhum. Trabalho aqui do estado de Goiás. Até ouvi, me permita fazer uma colocação. Sim. Eu ouvi num questionamento que teve, acho que foi no início do mês, final do mês passado, para o governador Ronaldo Caiado, sobre essa questão e tal. E ele foi enfático, como o tempo tem sido nessa questão, né, de apoio ao homem do campo, dizendo tolerância zero para invasão aqui no estado. Eu não admito invasão de terra no estado de Goiás. Então, realmente são passados para o comando essas diretrizes do governo do estado, né, de não admitir invasão de terra produtiva aqui no estado de Goiás. A gente sabe que a PM seguirá, né, à risca essas determinações, né? Com absoluta certeza, e já tivemos aí a oportunidade de estar sentado conversando com um delegado regional, que também já orientou os plantonistas, os demais delegados, para que, se tiver que fazer essa primeira intervenção e que faça a condução dos invasores ou do infrator da lei, sim, ao chegar lá, a Polícia Civil também fará tudo o que for necessário dentro do seu amparo, dentro da legalidade, e mostrando que a nossa integração realmente está acontecendo, que nós já estamos planejando, prepare-se para a guerra e viverás em paz. Certo. Então, nós estamos planejando, já está tudo articulado, PRF para fechar onde tiver que fechar nas rodovias federais, Polícia Rodoviária Estadual nas GOs, tropa especializada, os comandos do serviço ordinário. Então, está tudo alinhado às forças de segurança para, caso aconteça, possamos dar a resposta rápido e agirmos de forma eficiente. Certo. Quando se fala em agir de forma eficiente, a gente sabe já, né, do profissionalismo, né, dos policiais do estado de Goiás. Inclusive tem aquele jargão, né, que é da Polícia Militar, se quiser roubar, se quiser traficar, se quiser cometer crime, Goiás não é o estado para vocês não, né? Pode passar pelo lado aí. Inclusive até, curiosamente, foi preso início do ano passado, acho, um bandido aí, né? E depois pegou-se a comunicação que eles haviam feito via celular e tal. O cara falou, não, Goiás não, cara, Goiás aí tá meio complicado, o pessoal tá muito em cima da gente, aí tá muito apertado e tal. Quer dizer, até a própria marginalidade reconhecendo que as ações são bem incisivas aqui, né, Coronel? E mais específico nesses áudios aí, interceptados, né, onde fala no linguajar deles, da criminalidade, que os bota tá muito embaçado. Olha Ou aí. seja, essa é o linguajar de que Goiás não é terra para ladrão, não. E realmente faz parte até da forma da política de trabalho do próprio governador, né? Que ele mesmo usa da expressão, né? Mude de profissão, mude do estado. Aqui não tem espaço para ladrão. Então, estamos cumprindo a risca e a gente ainda fortalece aqui no nosso comando regional com a nossa expressão diária, né? De que o infrator da lei, ele escolhe se ele vai vir em pé ou deitado, que nós vamos dar a resposta para proteger o cidadão de bem. Esse tem que ser o posicionamento, principalmente da Polícia Militar, que é quem vai dar o primeiro combate. Quando acontece a ocorrência, liga para ele. O senhor falou, 190, né? O primeiro número que o cidadão pensa é o 190. E chegando lá em uma situação que pode evoluir para uma coisa mais grave, né? Para uma ação mais agressiva do marginal, do bandido, realmente é ele que escolhe a maneira que ele quer ir. Se ele quer ser conduzido, preso, detido, ou se ele quer ser conduzido pelo IML. Aí é outra história. Bom, estamos conversando com o Coronel Santos Silva, Alexandre Santos e Silva, comandante regional da Polícia Militar, 14º CRPM, sediado aqui em Jataí, nessa noite de segunda-feira aqui no podcast Agro e Negócios, falando hoje sobre segurança pública e as ações, principalmente da Polícia Militar, para ajudar na manutenção dessa sensação de segurança no campo também, né, de tranquilidade para o produtor rural. E conosco nessa grande jornada pelo agro, pelos negócios, o doutor Leonardo Macchione, advogado tributarista do agro, a Brux Soluções de Energia, a Casa Carlone, a Soluflex Ferramentas, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e o Cicobi Coprem, cooperativa de crédito genuinamente jataense, que propiciam a gente abrir essa grande janela de comunicação, né, do agro para com a sociedade, trazendo
a verdadeira face do agronegócio brasileiro, os seus desafios, suas conquistas, para desmistificar tudo aquilo que às vezes é colocado de maneira muito errada, como acontece com o próprio trabalho da polícia, pela mídia, pela grande mídia, dizendo que o agro é inimigo, que o agro polui, que o agro está tomando lugar de produtores que poderiam estar assentados, tomando terras indígenas, enfim. Aqui a gente mostra o verdadeiro agronegócio brasileiro, desse Brasil aqui, verde e amarelo. Por isso que a gente convida pessoas de expressão da sociedade para manifestar aqui também a sua opinião, falar um pouco sobre o seu trabalho, a sua atuação em prol do agro e da sociedade jataiense. E hoje, justamente falando sobre essa questão da segurança pública com o Coronel Santos Silva, já abordamos várias questões, aí, inclusive a situação política que ainda está sacudindo o país aí de certa maneira, muita insegurança e tal, mas como nós falamos, estamos trabalhando em cima de suposições, hipoteticamente falando sobre um assunto ou outro, vamos focando mais nessa questão da segurança pública. A gente falou sobre essa, entre aspas, vulnerabilidade que o campo tem, por estar um pouco distante do centro da cidade, distante de uma ação mais rápida. O Coronel Santos Silva elucidou bem essa questão dessa resposta, ela passa a ser mais efetiva a partir do momento que o homem do campo começa a estar mais ligado naquilo que está acontecendo e sempre que tiver alguma situação de suspeição, informar imediatamente as forças policiais para que essa resposta aconteça o mais rápido possível, Eu gostaria de enfatizar, aproveitando a palavra imediatamente que você pronunciou agora, é que realmente essa é a expressão. O produtor rural, o homem do campo, quem percebeu alguma situação de anormalidade, a gente fala que a sociedade é a verdadeira promotora de segurança pública, que são os olhos e ouvidos das forças policiais. Então, está acontecendo, no caso, vamos enfatizar aqui da questão da invasão da terra. O produtor rural, que seja o vizinho, alguém, ninguém falou nada. Aí eles ocupam, tem ali digamos, entre a posse mansa e pacífica. Aí quando acontece isso, nós temos que cumprir a lei. Claro. Então, o que é cumprir a lei? Aí já passa por uma outra etapa, que é reintegração de posse. Aí o prejudicado ali, o produtor, ele vai ter que acionar na justiça, vai vir uma ordem judicial para que possamos cumprir, seguindo, acompanhando o oficial de justiça, a reintegração de posse em favor do cidadão que está se sentindo prejudicado. Quando nós falamos, e a expressão da tolerância zero, como você falou, do governador, que ele está determinando para cumprir a lei, é que estamos numa situação de flagrante, está acontecendo, ainda não tem essa posse mansa e pacífica, estamos, digamos, no meio da turbulência. As forças policiais, em especial a Polícia Militar, que vai fazer essa primeira intervenção, ela já vai para realmente resolver, ou seja, conduzir os invasores, os infratores da lei para a delegacia onde vai ser feito os devidos procedimentos. Então, precisa que o produtor rural, por isso que a gente falou da importância de melhorar a comunicação, que possa enfatizar entre eles, possam melhorar a comunicação para que chegue às forças policiais, em especial à Polícia Militar, para que possamos dar a resposta de imediato. Agora, vamos para a situação. Aconteceu numa sexta. Certo. Aí, na segunda-feira, o produtor já tomou conhecimento, aí a polícia foi lá e não fez nada. Não é que a polícia não fez nada. Quando chegou lá, já está pacificado, que já tem um final de semana. Tem 3 dias que eles estão lá, o próprio produtor, a propriedade dele, já tem horta pronta, o próprio produtor rural, que tem cuidado dos seus bens, ele não deu o grito, tá tudo. Aí na segunda-feira ele quer que resolve, não, tem que tirar. Aí nós vamos estar incorrendo em abuso de autoridade, teremos consequências jurídicas, para o profissional da segurança do pública, por isso que a gente fala, o governador falou tolerância zero, por quê? Porque chegou a informação, é para agir, é para tomar as providências. Certo. Caso o próprio prejudicado não falou, não manifestou, não externou o seu descontentamento, fica difícil, momentos depois, dias depois, querer que chegue e resolva. E provavelmente
um ou outro desavisado ainda vai nas redes sociais, invadiram, a determinação era para tirar, mas a polícia não tirou, isso, aí ainda vamos receber críticas de um cidadão que deveria ter falado em tempo. A gente fala tempo hábil, eu acredito que as 24 horas é o tempo hábil. Se está num momento delicado, sensível, em que está todo mundo ali, será? Então vamos redobrar as atenções até passar esse período sensível. Enquanto ainda tiver aquele movimento lá, vamos invadir e tal, não construiu uma barraquinha, nada, beleza, ainda está nessa questão de resposta imediata. Agora, depois de instalado esse grupo lá, aí realmente fica difícil o trabalho da Polícia Militar. E para melhorar a comunicação entre os próprios produtores, é interessante, não é só estar invadindo. Aí entra a comunicação, digamos, sem ruído entre os próprios produtores, de falar, eu vi um veículo diferente, eu vi pessoas diferentes, ou seja, pessoas que estão estudando ali. Própria família da rural, sim, quem avistou já tem que ligar. Ele já tem que ligar. Mas eu não sei quem que é. Eu vou ligar para a polícia vir aqui. Aí chega aqui, não é nada. Não preocupe com isso. O nosso papel é fazer essa abordagem da atitude suspeita, de algo que fugiu da normalidade, não só na cidade, como também na zona rural. Então, quando alguém percebe algo de diferente e aciona, aí que realmente a nossa prevenção fica melhor ainda, porque às vezes numa abordagem dessa a gente vai conseguir apreender uma arma ilegal que poderia ser utilizada para praticar um roubo, para praticar um homicídio. Então é extremamente importante que fale, que o cidadão independente, mas eu não quero me identificar, não é obrigado a se identificar, mas fale que tem algo diferente acontecendo, que com isso nós vamos, com essa prevenção, vai evitar até mesmo a situação da invasão e principalmente o transtorno futuro para o produtor rural. Muito bem. Coronel, eu quero pegar 2 pontos aqui. O senhor falou na questão dessa situação já instalada. Aí nós vamos pegar um dispositivo do excelentíssimo ministro Barroso, que fala da reintegração humanizada. Quer dizer, se esse cidadão não estiver atento ao que o senhor está falando e não provocar uma ação imediata da Polícia Militar, e isso for a Ministério Público, a laudos e avaliações, tal, ele pode ter, de repente, até a área dele, a fazenda dele ou a safra dele inviabilizada, porque essa demanda vai decorrer um bom tempo, dada a morosidade que a gente tem quando se trata dessas questões envolvendo invasões de terra e tal. Então é muito importante que ele se antecipe a isso, como o senhor colocou, e possa estar acionando as forças policiais o mais rápido possível. E aí, no caso de uma invasão, onde ele esteja lá sozinho, com a sua família, porque ninguém conhece a natureza real de um homem enquanto a vida dele, da sua família, estiver sob perigo. E aí a gente fala naquela outra questão, que é uma realidade hoje. Praticamente 100% praticamente das propriedades rurais hoje tem arma de fogo. Para a defesa da propriedade, sua defesa, para a caça ou o que seja lá. E aí entra uma outra questão, que é uma questão mais... não tão legal, mas mais técnica, eu diria, mais de ação propriamente dita, que só quem já viveu por isso, ou que tem mais familiaridade com ações de reação de legítima defesa, que ela está, 95% dela está ligada à prevenção, procurar se antecipar sempre. E esse 5% que sobra para uma reação exitosa ou não, ela tem tantas variáveis que, se o cidadão for observar e realmente não estiver no extremo dessa necessidade de fazer uma reação, talvez seja melhor até ele não reagir, poder juntar as suas coisas, sua família e sair daquele local se ele puder, porque de repente pode criar uma situação que se torne ainda pior. Com absoluta certeza, mesmo o cidadão, o produtor rural ali, a família do campo, tendo como se proteger, é necessário esclarecer que tem consequências jurídicas. Claro. Então, eu estou fazendo a proteção da minha propriedade que está sendo invadida e tal. Tudo que você fizer, você responde pelos seus atos.
Assim como nós, policiais militares, quando chegamos em uma ocorrência, e no caso depara numa situação de invasores, se acontecer algo mais grave, tudo tem consequência jurídica também para o policial militar. Sim. Mas nós somos pagos para proteger este cidadão. Então, por isso que é importantíssimo que, ao invés de, na emoção, ele querer resolver ele sozinho, que ele acione quem tem o exercício legítimo para usar a força, que é, no caso, as forças policiais. Ah, mas eu tomei as providências, eu mesmo agi, exercício arbitrário das próprias razões. Ah, não, mas eu busquei uma das excludentes e eu atirei. Ok, você fez, você vai responder pela sua ação. Ah, mas ele estava invadindo e eu atirei. Você será conduzido para a delegacia. E mesmo que prove que seja isso, é lá na frente que vai claro. No judiciário. Mas no momento imediato ele chegará, né? Aquele cidadão de bem que efetuou um disparo e matou, alvejou esse invasor, esse que é o infrator da lei, mas quando você atira, você passa a ser o infrator também. Claro. Então será todos conduzido. E aí vem esse sentimento de revolta, mas é um absurdo tal. É a nossa legislação. Mas aí o nosso papel é cumprir. Eu até chego no outro campo, coronel, que aí é uma decisão bastante pessoal. A gente não sabe o que vai acontecer naquele momento lá. Então, por isso que a gente pede para que acione o para que não tenha esse desgaste. Procure se antecipar, né? Porque se chegar no último extremo, aí o próprio artigo 33 lá do CP fala, né? Usar moderadamente dos bens necessários para repelir injusta agressão contra direito seu ou de outrem. Aí só que a gente mensurar o que é moderado, o que não é, né? Então, ainda mais na situação da adrenalina, sob forte emoção, né? Tem as excludentes, muito particulares, né? Mas o que a gente quer enfatizar é não reagir e solicitar sempre as forças de segurança. Sempre que possível, né? Não sempre deixar que a situação chegue no extremo, né? Porque é claro que a gente não quer também que o produtor rural ou qualquer cidadão que seja se porte como um cordeirinho e deixando o pescoço para o lobo morder. Né? Infelizmente mas aí não é só uma análise de bem jurídico. Justamente, a partir do momento que ele está vendo que a família dele e ele está aqui, correndo um risco de morte, ou seja, o bem jurídico maior é a vida. A vida. Então patrimônio é outra situação. Tem uma consequência jurídica, sim, mas como que ele vai poder responder o processo se ele já morreu? Então, realmente, ele tem que se defender. Agora, a partir do momento em que está acontecendo uma invasão, mas está na minha terra e ainda não tem nenhum perigo para ele, ele ainda tem esse tempo para acionar para que as forças policiais possam agir. Então, cada caso é um caso, não tem como seguir uma regra. Não, se acontecer isso, você faz isso. Não, o que nós pedimos e enfatizamos nos acione para que possamos dar a resposta. E o histórico até que a gente tem, felizmente, dessas invasões, dificilmente chega ao extremo. Alguns casos, com algumas exceções aí, aconteceu nesse último ano no estado do Pará e tal, onde justamente a força policial estava distante daquele fato que aconteceu, os ânimos foram se acirrando, até que realmente aconteceu aí, né, uma troca de tiros, tal, teve morte e tudo mais. Né? E foi até passado nessa audiência pública, acredito que foi o doutor Augusto, que está o assessor jurídico da FAEG, que no Pará estava com mais de 300 invasões acontecendo, enquanto que no estado de Goiás teve 5, e das 5, 4 foi resolvido de imediato, ou seja, a intervenção policial chegou e conseguiu resolver, e esse único caso que não foi resolvido era uma situação já de família, com família dentro justamente, da própria família, e aí já era um caso jurídico, não era realmente essa invasão de possíveis movimentos. Certo. Coronel Santos Silva, a importância de apoio, de integração com o Sindicato Rural de Jataí, por exemplo, nesse contexto. O sindicato está representando os produtores, né? Tem a diretoria ali. É importante que os produtores rurais tenham esse seu canal de comunicação, que no caso é o próprio Sindicato Rural que representa a classe, para que possa alinhar, afinar essas conversas, essa comunicação com as forças de segurança, com todos os poderes constituídos. Eles têm uma representatividade e estão fazendo valer. Quando acontece uma audiência pública dessa, mostra o quanto estão preocupados em estar representando os produtores rurais. Certo. E os produtores, cada vez mais, também têm que estar mais próximos, né? Não só do sindicato, porque já tem a natureza das ações classistas e tal, mas com a própria Polícia Militar, né? Reconhecendo nessa uma parceira, né?
Eu quero que os produtores entendam, e todo cidadão de bem, que nós somos força amiga, nós estamos do mesmo lado, nós todos queremos tirar de circulação o infrator da lei. Então, quando entende isso e compreende que as próprias forças policiais estão para te proteger, para te auxiliar, te apoiar contra o mesmo inimigo, aí fica mais à vontade para poder denunciar e falar cada vez mais. Certo. Até me recorreu aqui uma outra questão que a gente já levantou. O Sargento Junqueira, quem comanda a Patrulha Rural ainda aqui ou não? Aqui em Jataí, aqui a equipe Jataí. do Sargento Junqueira. O Sargento Tenente Junqueira. Alice é o comandante da companhia, que pega Certo. a região de Chapadão, de Mineiros, de Caçu e aqui, mas aqui é a equipe do Sargento Junqueira. Certo. Até já teve uma palestra lá em Serranópolis, teve outra aqui em Jataí e tal, envolvendo, né, outra atividade dos caçadores que, às vezes, no período noturno também fazem essa peregrinação, vamos assim falar, por algumas fazendas da região. E, às vezes, inadvertidamente ou até de maneira deliberada, acabam entrando em uma propriedade onde eles não têm aquela autorização, ou não comunicaram com o pessoal da fazenda que eles estariam lá naquela noite caçando e tal. E aí pode-se criar uma outra situação, né, devido ao pessoal estar na fazenda de madrugada, a hora tem um carro rondando aqui e tal, e pode evoluir para uma situação indesejável, ou pelo menos que seja o acionamento de uma força policial, que poderia estar fazendo um outro atendimento, uma ocorrência, né, entre aspas, mais importante, e que de repente tem que se deslocar aí porque o cidadão, né, desavisado acaba ultrapassando os limites do que a lei lhe permite e vai importunar o pessoal numa fazenda aí de madrugada ou à noite e tal, né? E aí a consequência pode ser desastrosa. Pode. Por quê? Você bem enfatizou aí Sim, na sim. sua explanação. Aham. Não autorizado, Uhum. né? Então, não autorizado, aciona a equipe para ir verificar, o produtor rural está ali invadido, acreditando que seja ladrões, Aham. a equipe policial Estão já armados, vai, né? estão armados. Estão armados. Então tudo já começou aonde? No não autorizado, Não autorizado. não tem o amparo, não teve um problema de comunicação. Então, assim, porque tem produtores rurais que fazem questão de falar, não, na minha propriedade está autorizado, eles estão Sim, aqui amparados. aham. Ou seja, se está tudo amparado, por que não comunicar e deixar? É o período, pode fazer isso, o caçador pode ter um amparo, está resolvido. A partir do momento que esse caçador resolve passar do que está autorizado em lei e do que ele realmente quer fazer, vou aproveitar e vou naquela propriedade ali que não está autorizado, a consequência vai ser sempre desastrosa. Certo. E é lamentável, né? Porque acaba uma pessoa acaba praticando um ilícito e respingo em todas as outras. Mas assim como nas demais categorias, Coronel Santos Exatamente. Silva, nós temos no nosso meio também, né, no meio dos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, aquelas pessoas que não estão tão alinhadas com a lei, né, que as pessoas que usam hoje dessa prerrogativa, desse direito. Algumas até foram cooptadas em nível nacional e pelo crime para poder adquirir armamento, que depois acabou caindo na mão de marginais e tal, uma fatia bem pequena, mas infelizmente tem. Então, não dá para o policial adivinhar, né, numa ação principalmente à noite, se aquele cidadão é ou não cidadão de bem, ou qual a intenção que ele tem. Aconteceu um fato, acho, para ilustrar aqui, salvo engano, foi em Lusiânia, no entorno de Brasília, onde 2 ou 3 caçadores foram mortos em uma ação que envolveu uma viatura da Polícia Militar que chegou para atender uma denúncia do dono da área lá e quando viram o pessoal da fazenda caçando, sem comunicar, desceram do carro, né, portando as armas e tal, e houve ali, né, uma ação repressiva por parte dos policiais e acabaram, né, acabou na morte de pessoas que supostamente não eram bandidos, mas que estavam numa situação delituosa, infelizmente, né? E passou a ter uma consequência jurídica danosa aos profissionais da segurança, porque eles receberam a informação, né, de possíveis ladrões. Sim. E depois as famílias chegam e falam, não, eles são caçadores. E aí? E aí entra no aspecto que a gente falou. A não autorização, o passo a mais que esses caçadores fizeram, acaba que descumpriram o que a legislação permite para eles, e aí a consequência não é só a jurídica. Nesses casos, é quase que um assunto resolvido, mesmo de forma que seja desastrosa, danosa. Por quê? Porque ali é a vida.
né? Então, quando É o bem chega maior. pessoas, é o bem jurídico maior, tá ali armados, tem uma adrenalina de que recebeu a informação que está acontecendo um possível, né? Está acontecendo um roubo, o pessoal está fortemente armado. Como que você vai dar uma resposta para pessoas que são fortemente armadas invadindo uma propriedade? Eram caçadores. E aí? Como que fica Tinha a plaquinha na testa, lá que era? Não, e as caçador, fração de segundos que o profissional da segurança tem para decidir ali. Não, é caçador, vou verbalizar, eles tudo com um armamento aí que realmente faz acreditar que estavam possivelmente cometendo alguma coisa. Eu falo dentro do campo imaginário, porque você já vai dentro da informação que passaram. Está tendo um roubo fortemente armado. Não vai com um buquê de flores, não. Tem Aliás, que dar a resposta. Eu sempre oriento, coronel, me permita, quando a gente faz alguma palestra aí envolvendo a categoria dos caçadores, principalmente, né, eu sempre digo, olha, vocês serão abordados. Cedo ou tarde serão abordados. PRE, PRF, COD e tal, vocês vão ter dois tipos de abordagem. Uma quando o policial está em uma barreira, abordando administrativamente. Agora vamos imaginar a outra situação. O João está caçando lá em Montevidéu. Ele está retornando para Jataí. No retorno dele aconteceu um assalto à banca em Rio Verde. Os marginais fugiram em uma caminhonete prata com destino a Montevidéu. O João está voltando da caçada com uma caminhonete prata. A abordagem da Polícia Militar naquele momento não será mais aquela abordagem administrativa, né? Será bem diferente. Fuzil na cara, desce, deita e tal, e você tem que entender o trabalho do policial naquele momento. Você não sabe em que tipo de situação que ele está, que abordagem que ele está fazendo naquele momento. Então, o cidadão em si, o caçador principalmente, né, que anda à noite, que tem essa prerrogativa de conduzir o seu armamento e tal, ele tem que entender que tem essas peculiaridades também da ação policial nesses casos, né? Seria importantíssimo se pudesse passar para todos, né? Essa a gente cultura tenta, que né? deve ter, mas que sejam todos conscientes disso, porque se houver algum excesso por parte do policial, nós não temos imunidade, não, nós vamos responder, claro, né? Vai ter consequências para o profissional que agiu de forma errada. Mas quando o caçador tem essa consciência da abordagem, é porque a cultura no Brasil ela é muito complicada. Né? Um único policial, país de primeiro mundo como os Estados Unidos, ele vai lá e faz a abordagem, o cidadão não tira a mão do volante, tem uma sequência de ações que a própria comunidade já sabe. Que se fizer alguma coisa, o profissional vai está habilitado para atirar, porque realmente está descumprindo. Aqui não, aqui o cidadão já vai pôr na mão no bolso, você sabe com quem que você está falando e já começa aquela querendo sobrepor, querendo ensinar o que o profissional da segurança tem que fazer. É uma questão também cultural, mas com o tempo vamos aperfeiçoando e melhorando isso. Eu já recebi abordagens aí, né, praticamente de todas as forças que fazem esse trabalho nas rodovias, e o atendimento é extremamente profissional, né? É claro que tem, por exemplo, como o senhor disse, algumas diretrizes, quem já é macaco velho nessa lida, né, já sabe, geralmente à noite, já vai tomar o sinal de estrobo lá da lanterna e tal, já tira a sua luz do veículo, deixa só a lanterna acesa, abaixa o vidro, mão no volante, né? Se mantenha de uma maneira que o policial tenha segurança ao te observar. Se tiver mais gente no carro, se tiver a possibilidade de você mesmo, motorista, antes dessa ação, já baixar os vidros traseiros também, para que possa ter uma leitura daquele cenário que se apresenta, traz até mais tranquilidade para o policial, né? Sim, e a partir do momento que o cidadão que está sendo abordado, ele cumpre o que o profissional está falando, desliga o veículo, sai com as mãos para cima, o que falar você está fazendo, já começa a perceber que é uma abordagem rotineira. Agora, quando fala para o cidadão fazer determinado movimento e ele faz um movimento brusco, que era para buscar a carteira, mas ainda não falou para se identificar. Primeiro, porque para eu fazer a segurança do abordado, de terceiros, primeiro eu tenho que fazer a minha. Eu tenho que fazer a minha segurança para poder garantir a segurança da própria população. E aí o cidadão resolve, né, fazer um movimento brusco, está sujeito a acontecer alguma situação que poderia ter sido evitado. Então, realmente, cada caso é um caso, e essa cultura dos CACs e tudo, a grande maioria esmagadora tem essa consciência que numa abordagem ali, ele tem que manter a sua serenidade, a calma, depois está apresentando a sua documentação, que também é orientado dentro da instituição a conferir,
está tudo ok. Aqui, ó, siga a sua viagem e continuemos o nosso trabalho aqui de ostensivo e preventivo. Perfeito. Já estamos acabando, Coronel. A gente sabe de seus compromissos também, mas tenho só duas questões que eu gostaria de levantar bem rápido aqui. Final do ano se aproximando, movimentação nas fazendas também devido aos tratos culturais, né, nas lavouras que estão aí em desenvolvimento, lavoura de soja, que é a grande produção da nossa região nesse momento, movimentações grandes de químicos também, que às vezes são até armazenados nas fazendas, que tem grande valor agregado, e às vezes também uma diminuição no número de pessoas que estão na fazenda, por ser uma época também que alguns aproveitam para tirar férias, de seus funcionários e tudo mais tal. Então, recomendações para quem está nesse momento vivendo isso lá no campo, Coronel. A recomendação volta naquele campo da comunicação, da prevenção, tá usando que seja dos defensivos. Mesmo a gente enfatizando e falando isso, muitos não querem fazer isso, né, dos produtores rurais. Usar o necessário. Né? Levar para a fazenda o necessário. Aí você chega em propriedades rurais que a gente fica abismado. Que você chega lá, está o maquinário, está tudo largado. Tá certo, ele está acreditando que a segurança pública vai garantir tudo. Mas segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, o produtor ele está saindo de uma situação uma situação anormal, ou seja, ele tem a sua rotina. Em determinados períodos, ele vai fazer uso defensivo, ele vai fazer uso de algumas situações que fogem da sua rotina habitual. É interessante usar o necessário, fazer um intercâmbio de informações com a própria vizinhança, saber a procedência, porque quando acontece um furto ou um roubo, que seja de maquinário, que seja de defensivo agrícola, que seja de alguma coisa do campo, é para outro. Sim, infelizmente, claro, aí vem a receptação, né? Infelizmente também no meio rural, né, dentro da comunidade também tem aqueles que querem aproveitar que o infrator da lei subtraiu e ele quer comprar um preço para obter mais lucro, mais vantagens. É uma questão bem cultural. Mas me parece que diminuiu nesse sentido. A gente tinha, alguns anos atrás, uma outra questão também, que era o contrabando, né, de químicos aí do Paraguai e tal, que chegava até as fazendas aqui, porque tinha o receptador também. Até tinha algumas apreensões, tá? Agora parece que tem tempo que eu não vejo apreensão nesse sentido aí. Né? Tem melhorado bastante. Melhorou, né? E é poucos casos que a gente observa, mas a mudança de cultura. Mudança de cultura, né? E também, né, as investigações, as forças, todo mundo fazendo o seu trabalho, que consegue tirar infratores da lei, que quando a gente observa, é praticamente os mesmos. A reincidência que é muito grande de alguns grupos, né, de alguns infratores da lei. Quando consegue mantê-los presos ou tira de circulação, também diminui bastante esse tipo de situação. Aí é a força policial. Mas a questão cultural do próprio produtor rural que já sabe que está chegando um material para ele que o preço está bem aquém do preço de mercado, ele já desconfia. Né? E alguns que desconfiam acabam denunciando que foi oferecido tal coisa. E ali é mais uma ação policial para tirar o infrator da lei de circulação. É uma questão cultural também que está se evoluindo. Né? Eu penso dessa maneira, que esse cidadão, né, que compra um produto de origem duvidosa, né, ele faz o mesmo papel que o viciado faz, né, na questão do tráfico de drogas. Ele acaba fomentando esse círculo todo, né? Porque ele está dando munição, está dando dinheiro para um grupo criminoso que tem outros tentáculos que pode futuramente vir aí e praticar um roubo contra ele, um assalto ou coisa parecida. Ele está fomentando, digamos, o mercado do crime, né? O mercado do crime. E ele está sendo mais uma das engrenagens para que o ato infracional, o crime aconteça. E quando ele começa a mudar essa cultura e começa a denunciar mais e não dá sua contribuição adquirindo coisas que sabe que é do mercado negro ou de origem, né, ilícita, duvidosa, realmente a gente começa a melhorar muitas coisas e passa a ter essa percepção que você falou. Eu não estou ouvindo esse tipo de acontecimento, de ilícito. Por quê? Porque está tendo, de certa forma, cada um dando a sua contribuição.
Sabe, falando em números, então, para a gente fechar, Coronel Santos Silva, produtividade da PM Goiás, estou aqui com o site da PM aberto, 28 de novembro a 4 de dezembro, isso no estado. 108 foragidos recapturados, 60 armas de fogo apreendidas, 580 quilos de drogas apreendidas, 266 prisões em flagrante. É claro que nesses números tem contribuição também aqui do 14º CRPM, né? Com certeza, nossa regional tem dado a contribuição. Esses dados mostram bem claro, e toda semana tem esses balanços, de que estamos patrulhando, estamos intensificando as ações, estamos abordando, estamos tirando de circulação, né, armas ilegais, produtos ilegais, estamos combatendo o tráfico, estamos fazendo o nosso melhor nas condições que temos para proteger o cidadão. Certo. Alguma programação especial da PM para Jataí especificamente, festividades de final de ano, alguma mudança aí no trabalho ostensivo, como é que os senhores estão programados? No período de dezembro, começa também uma movimentação mais intensa no comércio. Então, o Tenente Coronel Lúcio Gomes, bem como o Major Ferreira, com as suas unidades aqui em Jataí e também nas outras cidades, estão colocando mais equipes para ficar na área comercial, certo. Para que possa o cidadão, né, ir fazer as suas compras, ir tranquilo. Aquele policiamento ali, Cosme e Damião? Na verdade é o policiamento motorizado. Motorizado, né? mesmo. O tempo todo motorizado, mas com uma quantidade maior para que o comerciante, o empresário, não só ele, como o cidadão que vai às compras, possa se sentir mais seguro. Certo. Abriu só mais uma página aqui da Polícia Militar do Estado de Goiás. Polícia Militar recebe novos armamentos, equipamentos e viaturas. 14º vai receber alguma coisa, Coronel? Sim, na visita técnica que tivemos aqui do comandante-geral, já ficou anunciado pelo próprio comandante 15 Gauge 12 semiautomática Benelli M3, estão vindo 15, já solicitamos o drones, alguns implementos, algumas ferramentas tecnológicas até para o serviço de inteligência, todos foram solicitados e foram atendidos. Está tendo uma sequência de distribuição e é por isso que é mais um dos motivos que eu falei logo no início, que em 2023 eu vejo ele com muita prosperidade da segurança pública, vai cada dia melhorando a prestação do serviço, além do concurso, que a partir de março já inicia o curso de formação, já tem por edital a previsão para Jataí de 60 policiais. Certo. Então, assim, parte do curso poderá ser feito aqui, Coronel? O senhor imagina que parte do curso poderá ser feito aqui, porque a gente tem aquela maior presença também? Mas inicialmente, o comandante-geral até me questionou sobre se eu tinha interesse de fazer o curso de formação aqui. Na verdade, eu falei para ele que eu acho mais interessante, de uma forma padronizada, que todos os cursos de todos os regionais sejam na Academia de Polícia, onde inicia tudo. Aí quando saiu da parte teórica e falar, agora vamos estagiar, vamos para as ruas. Aí que já mande para cá para que a gente possa utilizá-los na rua. Segundo semestre ou primeiro ainda do ano que vem? Né? Eu acredito que no início do segundo semestre já estejam estagiando. Muito bom. Essa é a nossa expectativa. Então, com mais armamento, com o material bélico melhor, porque nós já estamos aí recebendo a bereta, né? Eu já fui buscar a minha, toda a tropa estará com a sua pistola. Bereta 9mm, mais das Gauge 12, além das 762 e 556, tudo para a tropa especializada. E o aumento, o incremento de efetivo, só da parte da Polícia Militar, o salto de qualidade é muito grande, fora as outras forças que também têm feito a sua parte. O sistema de monitoramento está funcionando? Está funcionando, está ali sobre, né, a administração do GCM. E é mais a utilização de ferramentas tecnológicas para aumentar ainda mais a sensação de segurança, que é um investimento, né? Não só isso, como a inauguração e a obra da CPE e tudo que está acontecendo do poder público local, do prefeito, que tem realmente demonstrado, o prefeito Humberto, a parceria, o zelo, a preocupação em contribuir para que a segurança pública do cidadão aqui em Jataí seja diferenciada. E a sociedade agradece. Muito bem, conversei com o Coronel Santos Silva, comandante do 14º CRPM, nesse programa de segunda-feira, aqui no podcast do Agro, hoje com foco na segurança pública, porque
fator importante, é um divisor de águas aqui, quando a gente tem essa sensação, né, de segurança na comunidade, o trabalho foi melhor, o comércio, né, trabalha mais tranquilo, né, os transeuntes também podem andar de maneira mais tranquila na cidade, e o campo, né, que tem essa característica de grande movimentação, né, de produtos de valor agregado, de maquinário, também fica mais tranquilo, porque sabe que essas ações estão sendo implementadas, desenvolvidas para que Jataí é a região, né, a região do 14º, né, seja uma área mais segura possível dentro daquilo que é a incumbência da Polícia Militar do Estado de Goiás. Leve todo o nosso abraço a toda a sua tropa aí, coronel, parabenizando, né, a todos pelo comprometimento que tem. A gente sabe que, né, a Polícia Militar não é feita só de comando, é claro, né, que muitos integrantes aí, né, se doam diariamente para que a gente tenha essa sensação de segurança cada vez melhor. O senhor os cumprimente aí em nosso nome também, tá? Certo. Gostaria de fazer a observação de que, bem falado aqui agora, você, uma andorinha só não faz verão. A gente fala em nome da tropa e é a tropa que está todo dia na rua fazendo a diferença. A nossa gratidão a cada profissional da segurança pública por estar fazendo a diferença em prol da segurança do cidadão de bem. E que Deus proteja todos nós, em nome de Jesus. Que assim seja. Bom, a gente falou em nome do Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do Agro, da Brux Soluções de Energia, da Casa Carlone, Soluflex Ferramentas, Fênix, Gerenciamento de Compras Agrícolas e Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito genuinamente jataiense, nesse espaço do Brasil Verde e Amarelo, aqui no CCAJ, nessa noite de segunda-feira. Muito obrigado pela companhia de vocês. O programa está lá no podcast do YouTube, Agro e Negócios, né, para toda a comunidade poder acessar e para conhecer a realidade nossa aqui de Jataí. A gente tem encontro marcado na quarta-feira, 19 horas. Obrigado ao Léo aí, nossos comando técnico, e ao Guilherme também, que está na retaguarda da programação do podcast Agronegócio. Fiquemos todos com Deus e até o nosso próximo encontro.